Dormir é como pousar um avião. Exige silêncio, desaceleração e cuidado com os detalhes. Mas o que vemos, muitas vezes, são pessoas tentando pousar, com o motor ligado no máximo, com o corpo agitado, a cabeça cheia e o coração inquieto. O sono, que deveria ser um momento sagrado de descanso e renovação, tem se tornado uma batalha diária, ou melhor, noturna, para muitos que já passaram dos 60 anos. Talvez isso esteja acontecendo com você. Deita cedo, apaga a luz, mas logo os olhos se abrem. 1, 2, 3 vezes durante a madrugada. Vai ao banheiro, sente um peso na barriga, uma queimação estranha no peito, ou então até dorme, mas acorda como se não tivesse descansado. O corpo levanta, mas parece que a alma ficou deitada. E ao longo do dia, o cansaço vai se acumulando, tornando tudo mais difícil. Andar, pensar, sorrir, como se a idade estivesse pesando mais do que deveria. É natural pensar que isso faz parte da velhice, que o corpo muda, que o sono se altera, que é assim mesmo. Mas será que é só isso? Será que o problema está no colchão, no travesseiro, ou existe algo mais escondido, algo que talvez esteja nas pequenas escolhas feitas nas horas que antecedem o sono? Entre o jantar e o momento de deitar, existe uma janela de tempo que pode decidir se a sua noite será um alívio ou um castigo. Nesse pequeno intervalo, moram hábitos que parecem inofensivos, mas que silenciosamente sabotam o seu descanso, sua memória, seu coração. Coisas simples, repetidas todos os dias, e que por isso mesmo passam despercebidas. Mas o corpo sente, e ele reclama, não com palavras, mas com insônia, com refluxo, com vontade constante de urinar à noite. Sinais que muitos ignoram, achando que são normais, quando na verdade são pedidos de socorro. Você já parou para pensar por que algumas pessoas da sua idade ainda acordam dispostas, sorrindo, e outras passam o dia se arrastando, bocejando, reclamando de dor? Talvez a resposta esteja no que acontece à noite. Talvez o que você chama de envelhecimento seja apenas um corpo cansado de não dormir bem. Hoje vamos conversar com calma sobre isso, com carinho, com respeito. Vamos olhar para dentro e refletir. Será que, sem perceber, você tem feito coisas que impedem o seu corpo de descansar de verdade? Que hábitos estão atrasando o seu pouso, que estão deixando a mente ligada? Mesmo quando o relógio pede silêncio, fique comigo até o fim deste vídeo. Não vamos falar de remédios milagrosos, nem de fórmulas prontas. Vamos falar de sabedoria, daquela que vem com o tempo, com a escuta do corpo, com a observação atenta da vida. Porque dormir bem, minha amiga, meu amigo, não é só fechar os olhos, é confiar, é entregar. E também é se preparar com atitudes simples que podem transformar suas noites e seus dias. Dormir bem ainda é possível e talvez mais fácil do que você imagina. À noite, o corpo pede descanso. Mas quando a última refeição do dia é pesada, o que acontece é quase o contrário. O estômago começa a trabalhar intensamente para digerir alimentos gordurosos, muito doces ou em grandes quantidades. Enquanto o corpo deveria desacelerar para preparar o sono, ele entra numa espécie de guerra silenciosa, tentando dar conta da digestão, mesmo quando a mente já está tentando se desligar. Esse esforço extra pode provocar refluxo, aquela sensação desconfortável de queimação no peito que aparece no meio da noite e rouba o sono. A cada vez que o ácido sobe, o corpo desperta, a respiração fica pesada e o descanso se perde. Por isso, o que você escolhe para sua última refeição pode ser decisivo para uma noite tranquila. É comum que, por uma rotina corrida, ou até pelo prazer da comida, as ceias fiquem mais pesadas do que deveriam. Às vezes, o prato do jantar é o mesmo do almoço, farto e cheio de temperos. Ou há a vontade de adoçar a vida antes de dormir, com bolos, biscoitos ou um copo de leite com açúcar. Mas o corpo, especialmente depois dos 60, começa a dar sinais de que não aguenta tanta carga junto com o cansaço da idade. Algumas opções mais leves e simples podem ajudar a aliviar esse trabalho noturno.
Frutas frescas, chás calmantes e pequenas porções de alimentos de fácil digestão costumam oferecer um conforto que a comida pesada não dá. Além disso, dar um intervalo de pelo menos 2 horas entre a ceia e a hora de deitar permite que o corpo faça sua digestão sem pressa, preparando o terreno para um sono profundo. Você já percebeu que, nos dias em que jantou mais cedo ou mais leve, o sono veio mais rápido? Ou que, quando exagerou na ceia, a noite foi longa e cheia de interrupções? Esse ciclo é um convite gentil do seu corpo para prestar atenção. Quem entende essa mensagem, aos poucos, vai descobrindo que o repouso verdadeiro começa antes mesmo de fechar os olhos, e que, às vezes, o que rouba o sono não é o travesseiro, mas o que está no prato. A água é amiga do corpo, e a hidratação correta é um gesto de carinho que todos merecemos. Porém, há um momento em que essa amizade pode virar um incômodo silencioso. Beber muita água à noite, especialmente perto da hora de deitar, pode transformar o que deveria ser um descanso em uma sequência de idas ao banheiro, quebrando o sono em pequenos pedaços. A bexiga cheia é um lembrete constante para o cérebro, dizendo que é hora de despertar. Cada interrupção, mesmo que breve, faz com que o sono profundo fique mais difícil de alcançar. E quando isso acontece repetidamente, a noite se torna um borrão de cansaço e frustração. Muitas vezes, a sede à noite é consequência de uma desidratação silenciosa durante o dia. O corpo, que passou horas sem receber a quantidade certa de água, compensa tudo quando você se deita. É como se ele tentasse recuperar o que perdeu, sem perceber que a hora escolhida acaba prejudicando o descanso. Essa rotina de levantar para urinar é algo que não deveria ser encarado como normal. É, na verdade, um convite para olhar com atenção para os hábitos ao longo do dia, a quantidade de água ingerida, os horários e a qualidade dessa hidratação. Quem aprende a escutar seu corpo descobre que um equilíbrio sutil pode aliviar esse desconforto. Pequenas mudanças no ritmo da hidratação, especialmente durante a tarde, ajudam a garantir que o corpo esteja hidratado sem sobrecarregar a bexiga quando a noite chegar. Você já sentiu que, em noites em que bebeu muito à noite, acordou várias vezes cansado e frustrado? Talvez essa seja uma das razões que seu corpo está tentando mostrar, com delicadeza, para que o sono volte a ser uma bênção e não um desafio. Na calma do fim do dia, muitos encontram conforto na companhia da televisão ou do celular, como se fossem velhos amigos que aliviam a solidão ou distraem a mente. Porém, essa companhia nem sempre é gentil com o sono. A luz azul que essas telas emitem tem um efeito silencioso, mas poderoso, sobre o nosso relógio biológico. Nosso corpo está programado para se guiar pela luz do sol. Quando escurece, um hormônio chamado melatonina começa a ser liberado, preparando o organismo para o descanso. Mas a luz das telas, especialmente à noite, confunde essa mensagem. Ela engana o cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia, mesmo quando o relógio já marca a hora de dormir. Esse efeito é ainda mais forte em pessoas que já passaram dos 60 anos, pois o sistema regulador do sono tende a ficar mais sensível e menos eficiente com o tempo. A consequência pode ser o atraso no início do sono, a dificuldade em manter-se dormindo e a sensação de que o descanso nunca chega de verdade. Quantas vezes você já se pegou assistindo só mais um pouco, mesmo sentindo os olhos cansados, ou rolando o celular na cama, tentando relaxar, mas sentindo o sono fugir? Essa luta silenciosa pode estar roubando preciosas horas de sono profundo, que o corpo tanto precisa. Criar momentos de silêncio e escuridão longe das telas pode ser uma forma de sinalizar para o corpo que a hora do descanso chegou. É como se fosse um convite delicado para o cérebro desacelerar, para que o sono possa chegar em paz e com qualidade. Você já notou como, em noites longe das telas, o sono parece mais tranquilo? Talvez esse seja um sinal de que seu corpo agradece quando o ambiente ao redor fala a mesma linguagem do descanso.
A noite é feita para o silêncio, mas muitas vezes a mente insiste em gritar. Quantas vezes você já deitou e sentiu os pensamentos invadirem o coração? Preocupações com os filhos, memórias que machucam, as contas que não param de chegar, os "e-se" que não encontram resposta. O travesseiro se torna cúmplice desses pensamentos, mas não pode carregar sozinho esse peso. A insônia emocional é uma das dores mais silenciosas da maturidade. Não é só o corpo cansado que impede o sono, mas uma mente inquieta que não consegue se despir do que o dia trouxe. A cama, que deveria ser um lugar de descanso, vira palco de debates internos, de uma luta silenciosa entre o desejo de dormir e o turbilhão de emoções. É como se a mente permanecesse em pé dentro de você, andando de um lado para o outro, sem encontrar um lugar para repousar. Essa agitação emocional faz com que o sono fique distante e as horas passam devagar, amplificando a sensação de solidão e cansaço. Mas existe uma beleza na busca por serenidade antes de deitar. Pequenos rituais, como palavras de fé, orações, momentos de gratidão ou escrever o que incomoda, podem ajudar a acalmar esse coração inquieto. Não é sobre esquecer os problemas, mas dar a eles um espaço, um tempo, para que a noite não seja tomada pelo peso das preocupações. Você já sentiu, após esses momentos de calma, como o sono chega mais suave? Talvez a paz do sono comece muito antes dos olhos se fecharem, na maneira como preparamos o coração para a noite. Com o passar dos anos, é comum que o corpo peça ajuda para aliviar dores, controlar pressão ou ansiedade. Muitas vezes, em busca de alívio rápido, algumas pessoas recorrem a remédios por conta própria, inclusive aqueles chamados naturais ou fitoterápicos, acreditando que são sempre inofensivos. Mas o que poucos sabem é que esses medicamentos podem trazer efeitos inesperados durante a noite. Alguns remédios têm, como efeito colateral, a agitação, a dificuldade para pegar no sono ou até o aumento da vontade de urinar. Isso acontece porque o organismo, ao receber a substância, pode ficar em estado de alerta, dificultando o descanso necessário para recuperar as forças. Nem sempre o que acalma a dor durante o dia ajuda o corpo a repousar à noite. Às vezes, o mesmo remédio que parece ser um amigo acaba se tornando um inimigo do sono, silencioso e invisível. Por isso, ouvir o corpo e conversar com o médico sobre todos os medicamentos que você está usando é um gesto de cuidado profundo. Muitas vezes, pequenas mudanças nos horários ou no tipo de remédio podem fazer uma grande diferença na qualidade do seu sono. Você já percebeu que em algumas noites, após tomar determinado medicamento, o sono demora mais para chegar? Essa pode ser uma pista de que seu corpo está tentando avisar que algo precisa ser ajustado. O quarto onde se repousa deveria ser um refúgio de paz, um lugar sagrado onde o corpo e a mente encontram descanso e recuperação. Porém, muitos idosos convivem com luzes que não se apagam, sons que nunca cessam. A televisão ligada, a luz do corredor, um rádio baixo, e isso confunde o cérebro. Nosso relógio biológico é muito sensível a estímulos externos. A luz constante, mesmo que fraca, interfere na produção de melatonina, o hormônio que indica para o corpo que chegou a hora de descansar. Da mesma forma, ruídos frequentes, ainda que suaves, mantêm o cérebro em estado de alerta, mesmo que inconscientemente. Esse cenário faz com que o sono se torne superficial, interrompido, e impede que o corpo entre nos ciclos profundos de descanso, essenciais para a saúde do coração, do sistema imunológico e da memória. Às vezes, essa confusão é tão sutil que não percebemos o quanto esses estímulos atrapalham o repouso. Basta o quarto estar ligeiramente iluminado ou um barulho constante para que o corpo não entenda a mensagem. Chegou o momento de desligar. Quando o ambiente é transformado num santuário de silêncio e escuridão, o corpo responde com um sono mais tranquilo e restaurador. O escuro e o silêncio funcionam como um abraço, dizendo ao corpo que está tudo bem, que ele pode relaxar e se curar.
Você já notou como, em quartos mais silenciosos e escuros, as noites parecem mais calmas? Esse cuidado simples pode fazer toda a diferença para quem busca noites verdadeiramente repousantes. Dona Lourdes tem 73 anos e, por muito tempo, conviveu com noites difíceis. A insônia e o refluxo noturno roubavam sua tranquilidade, deixando-a cansada e preocupada. Ela já havia tentado de tudo: colchões diferentes, travesseiros especiais, até remédios que prometiam ajudar. Mas nada parecia funcionar de verdade. Foi quando, com calma e paciência, ela decidiu observar seus hábitos antes de dormir. Percebeu que jantava muito tarde e que os pratos eram pesados, repletos de alimentos que pesavam no estômago. Também notou que sua posição na cama não ajudava, especialmente quando o refluxo a fazia acordar com azia e desconforto. Começou então a mudar 3 pequenos detalhes. Passou a fazer sua ceia mais cedo, optando por alimentos leves. Mudou a posição do travesseiro, elevando um pouco a cabeça para facilitar a digestão. E cuidou para não exagerar nos doces e laticínios à noite. Essas mudanças, embora simples, trouxeram um novo alento para as suas noites. O refluxo diminuiu, as idas ao banheiro ficaram menos frequentes e, sobretudo, o sono voltou a ser um momento de paz e recuperação. Ela não encontrou uma fórmula mágica, nem rejuvenesceu da noite para o dia, mas reencontrou algo precioso: a paz que o sono respeitado pode oferecer. A história de Dona Lourdes é um lembrete gentil de que, muitas vezes, o que o corpo pede é atenção cuidadosa às pequenas escolhas, e que o descanso verdadeiro é fruto de respeito, amor e consciência com o próprio ritmo. O sono é o médico invisível do corpo, mas ele só entra quando você o convida. A vida depois dos 60 pode trazer muitas alegrias, mas também desafios silenciosos, como as noites mal dormidas que se acumulam como dívidas no corpo. Cada noite interrompida, cada despertar precoce são pequenas cobranças que o corpo faz, lembrando que o descanso não foi completo, que as forças não foram renovadas. Dormir bem não é um luxo ou uma vontade passageira. É uma necessidade profunda que toca a memória, o coração, o sistema imunológico e até a alegria de viver. O sono é o médico invisível que cuida do corpo enquanto estamos entregues à calma, mas só pode agir quando somos capazes de lhe dar espaço e atenção. Talvez o que chamamos de cansaço da idade seja, na verdade, o resultado de noites que não cumpriram sua missão. Talvez seja a hora de olhar para os hábitos que acompanham nossas noites com um olhar novo, compreensivo, cheio de carinho. Recuperar o sono é um convite para reencontrar a autonomia, a disposição e a paz no dia a dia. É permitir que o corpo e a alma se renovem, para que os próximos anos possam ser vividos com dignidade e esperança. Você merece esse cuidado. Merece acordar sentindo o calor do sol na pele, o sorriso no rosto e a alma leve. E mesmo quando a noite parecer longa, nunca esqueça: a possibilidade de um sono restaurador está sempre a um gesto de atenção. Que o descanso venha suave, que o coração se acalme e que a fé renove a esperança. Porque nunca é tarde para aprender a cuidar de si mesmo, com amor, paciência e confiança.